Joana Rodrigues. Ei, Joana, quanto tempo, hein? Joana, você sabe que antes de eu ligar para você, que nós se falamos por telefone depois e tal, para combinar como é que é assim o horário, papapá, eu senti uma inveja sua, Joana. Por que que eu senti essa inveja? Porque você falou assim para mim, dá 10 minutinhos, porque eu preciso pentear meu cabelo. E eu falei, eu não tenho cabelo. Mas, quando eu te conheci, eu tinha cabelo. Eu era um jovem fotógrafo. E, e uma das últimas vezes que a gente se encontrou foi no AgriShow, aquela feira de agronegócios que tem em Ribeirão Preto. Tava você e o Nelson, seu marido, que ele tinha uma revista, não sei o que lá do leite, não sei o que já era bem conhecida lá no mercado, né? Então a gente se encontrou rapidamente, aquelas, você tá aí, tá. E quando eu voltei para o carro, eu até comentei com o motorista lá, falei, puxa vida, encontrei uma colega minha, uma amiga de muitos anos, que fazia muitos anos que eu não via. E eu tinha, assim bastante para agradecer. Aí você vai falar assim, mas por quê? Por que vai me agradecer? Aí você vai entender. Sabe que todo fotógrafo é sempre um bicho duro, né? Tá sempre duro. Tá sempre devendo, o dinheiro nunca dá. Por quê? Porque os equipamentos é caro. Uma hora aparece um computador novo, uma hora é uma máquina que já está defasada. E você está sempre correndo atrás desse prejuízo para manter aquela paixão. E quando eu comecei, assim, há muitos anos atrás, você me ajudou. Você me ajudou. Fotógrafo duro, está sempre correndo, pagando incêndio nas pautas, aquelas coisas todas. Aí, como você me ajudou? Porque assim, a gente trabalhava no jornal Notícias Populares. Você era repórter lá e eu era o fotógrafo. E às vezes, na época que eu estava duro, às vezes você não estava sabendo disso, mas você me passava uns frilas da revista que o Nelson tinha, que era Clube dos Homens, que era uma revista destinada ao público masculino. E lá ia eu e com você nas noitadas para fotografar as boates gays, os shows, os eventos que tinha nessas boates. Então foi aí que eu comecei a conhecer esse universo, a fotografar e fiz muita coisa legal. Mas basicamente você me ajudava, porque esses freelas que a gente fazia por fora quebravam um galho para mim. Então, naquele dia que eu te encontrei no AgriShow, eu me lembrei dessas paradas. E foi por isso que eu falei, nossa, encontrei com uma amiga minha, tá? E fiquei com aquilo na cabeça. Não estou te contando hoje, viu, Joana? Então, é muito bom estar aqui, Zé, muito bom mesmo falar com você, deixar um pouco dessas memórias mais vivas, né, para as gerações que estão aí. É muito bom saber disso que colaborei, né? É uma preocupação que também é válida para hoje em dia, nesse cenário que nós estamos, né? Esse cenário difícil, é um cenário profissional nosso, jornalisticamente falando, tanto para texto quanto para foto, que vem sofrendo muito antes da pandemia e com a pandemia mais agravado, né? Ficou mais grave essa situação. E eu acho que é um momento também da gente recuperar o que a gente tinha nessa época que nós nos conhecemos, né, Zé? Que era, primeiro, um coleguismo, segundo, uma solidariedade, e terceiro, uma rede que não existia internet ainda, nem Facebook, mas era uma rede que juntava três aspectos: a solidariedade, o coleguismo e a informação. Você tinha a informação que algum lugar precisava de freela, você chamava os colegas que tinham aquele perfil para aquele freela. Então, eu acho que são esses três aspectos que a gente poderia repensar e recuperar, inclusive, nesse momento que a gente está vivendo.
porque não tem nada melhor, não existe nada melhor, e faz parte mesmo da minha trajetória de vida, que é essa possibilidade de ajudar alguém, né? Então, eu acho que na carreira profissional, na trajetória pessoal, então é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. Então, quando eu sei de alguma coisa, né, eu passo para alguém. Então, que bom saber, mesmo com, né, com tanto tempo depois, é mais legal ainda saber desse agradecimento. Era uma revista que existia na época, né? Nós estamos falando da década de 80, e ela perdurou até 90, mais ou menos. Eram revistas que ele era um editor, ele não era um dono da revista, né? Era uma editora que não existe mais, que chamava-se Editora Ondas, que tem uma trajetória bastante interessante, peculiar, que um dia a gente vai contar essa história, e ela se dedicava, né? Essa editora se dedicava a alguns títulos, dentre eles tinha a Clube dos Homens e a Big Man Internacional. Eram revistas para um público masculino, portanto, com ingredientes que o público masculino buscaria numa publicação, certo? Então, eram fotos, né? Eram textos, matérias, reportagens, tinham as colunas, enfim, uma edição que vendeu bastante, uma edição que tinha uma característica, e depois, mais para frente, a gente vai contar melhor essa história, porque o nosso vínculo começa com o NP, com Notícias Populares, né? Porque assim, a gente sempre saiu para fazer pauta e vai, e corre, participa dos encontros com a turma do Notícia, mas assim, a gente acaba sem saber como é que a pessoa foi para esse mercado, quais foram as dificuldades que enfrentou, os primeiros passos, porque as pessoas acham que é fácil se chegar e falar, sou jornalista, né? Porque às vezes é fácil para entrar, mas para se manter às vezes é difícil. Às vezes é difícil para entrar, depois não quer ficar mais. Então, daí cada um tem sua história. E eu queria saber, Joana, como é que foi o seu início de carreira, o que você fez, os seus projetos, que são coisas maravilhosas na sua vida, né? Que deixam para nós uma história bacana, né? E eu sei algumas, mas eu gostaria que você contasse. Pois é, a gente precisava fazer um seriado aí depois para contar. Mas o começo da minha trajetória de jornalista, que eu gosto muito dessa trajetória, eu me sinto muito feliz em ter escolhido essa profissão, que é a minha primeira, e eu tenho hoje uma segunda. Eu fiquei absolutamente realizada profissionalmente em trabalhar na imprensa, na grande imprensa, mas essa ideia de ser jornalista, ela me acompanhou muito cedo. Eu fui uma criança muito sapeca, muito perguntadeira, muito xereta. Fui criada na casa dos avós, com os pais, mas na casa dos avós, os avós espanhóis, com os seus rigores, os seus humores e os seus sabores, mais ibéricos que brasileiros. E quando eu tinha aí por volta de 5 ou 6 anos, daquela fase bem tagarela, não é? Alguém me perguntou duas coisas, alguém na família me perguntou duas coisas. Se eu gostaria de andar de avião e o que eu gostaria de fazer. Então, eu tinha entre 5 e 6 anos, eu respondi assim de uma maneira tão rápida que a família ficou um pouco impressionada. Eu estava sentada na soleira da copa, tinha copa e cozinha, né? Ali bem no chão, bem acomodada, e nesse momento passava um avião e eu disse assim, Joana, vai. Né? E estava passando um avião naquele momento, a família olhou um pouco assim, né? Uma família de operários, de imigrantes, uma família que se localizou no Ipiranga, os avós tradicionalmente espanhóis, então vão para o interior de São Paulo para trabalhar na lavoura, com todas as dificuldades, vêm para São Paulo, são operários, né? Vieram alfabetizados da Espanha, mas depois não seguiram as trajetórias acadêmicas. E a família se espanta. E o segundo espanto foi entre 5 e 6, quando eu digo, não, eu vou ser jornalista. Naquela época, né, eu estou dizendo quase 60 anos atrás, era muito difícil uma criança virar assim numa reunião familiar e ter essa resposta.
essa resposta, que poderia ser uma resposta para o momento, ela me acompanhou. E nós tivemos uma trajetória, os meus pais tiveram uma trajetória de vida muito difícil, difícil economicamente. Meu pai teve muitos problemas e todo mundo teve que trabalhar muito cedo na minha família, não é? Não a dos meus avós, mas dos meus pais. Então, nós tivemos um problema de saúde na família e que eu fui designada para substituir a figura materna, que era minha mãe, numa banca de jornal. Então, eu comecei a entregar jornais aos finais de semana com 8 anos de idade. Daria um belo processo hoje em dia, né? Extra! A Joana no... Extra! E eu comecei a ler, não é desesperadamente, porque eu tinha um tempo, eu ficava na banca por um tempo, para o meu pai almoçar, para ele fazer alguma coisa por perto, né? E a alegria é que eu podia ler todas as publicações. Então, eu podia ler manchete, fatos e fotos, eu podia ler os gibis todos, né? Eu podia ler os jornais sem problemas. E isso me trouxe assim uma abertura para a minha cabeça e, ao mesmo tempo, para aquela decisão. Então, eu fui jornaleira, entreguei jornal nas casas próximas da banca do meu pai, né? E depois, ainda um tempo, eu fiquei com ele ajudando, né? Depois eu segui a carreira que todo mundo segue na escola pública. Eu sempre fui de escola pública e continuo nela. E, nesse sentido, eu passei, então, de jornaleira para jornalista. E é um fato que, na minha trajetória de estudante, nunca veio à tona. Então, é a primeira vez em público que eu estou dizendo isso, meu caro. É um furo de reportagem para mim aqui. É um furo de reportagem, porque as pessoas sempre acham que tudo é muito pronto, que tudo leva, assim, 2, 3 dias, e que você nasce repórter, ou você nasce youtuber agora, né? E pronto. Você está pronto. Então, essa minha trajetória foi por aí, depois eu fiz, enfim, como todo mundo, né, os ciclos estudantis, fui para o vestibular e o meu sonho, a minha necessidade era ir para a USP. Infelizmente não deu, a parte de química, biologia e física eu sempre fui uma negação, né? Não sei fazer conta de dividir. Até hoje eu faço maus bocados se não fosse o celular para fazer a conta para mim. E eu fui para a faculdade com 17 anos. Então, eu entrei com 17 anos na Casper Libero. Foi um vestibular muito sofrido, porque era muito concorrido. Era uma referência, a Casper Libero era uma referência, né? Era uma referência, continua sendo. É uma escola da qual eu tive críticas, mas tenho muito elogios. É uma escola que me formou, eu saí de lá formada para ser uma profissional da imprensa, né? Então, eu fiz ainda uma época de 3 anos de curso, né? Eram 3 anos, então, com 20 anos eu era jornalista e já tinha o meu número de Ministério do Trabalho. Oh. MTB. MTB, e era imediatamente sindicalizada. E eu estudei, então, na Casper Libero e fui aluna do professor Ibrahim, né? O Ibrahim Ramadã, que um dia disse: menina, você tem um jeito para repórter, você toparia fazer um teste? Né? Era um teste que era para a disciplina dele, as disciplinas práticas são o forte daquela faculdade até hoje, então eu chegava na sala de aula e escrevia uma crônica de 30 linhas, com 20 toques, com 70 toques, né? 1.400 da Lauda, para quem não lembra da Lauda, que o Soldera, meu querido amigo, que outro dia fez a referência também. Pois bem, na Casper Libero tinha parte efetivamente de formação de um repórter. Então, o repórter sentava e escrevia todos os dias, no mínimo, 3 textos em 3 disciplinas diferentes. No mínimo. Então, era uma quantidade de redação efervescente. E tinham as reportagens. Então, o Ibrahim me disse: você topa, então, fazer um teste que serviria para a disciplina e um teste também para, quem sabe, um dia eu tentar o NP. Esse teste foi uma entrevista com o Gil Gomes.
entrevistar o Gil Gomes, Nossa. uma figura popular de rádio, que trazia, na época, uma inovação, né? Os intelectuais não achavam isso na época, mas para a cultura popular de rádio, ele é uma figura bastante significativa, que tem uma história, e existia um preconceito, né? O preconceito de ser mulher, o preconceito de ser uma jovem sempre à esquerda politicamente, sempre intelectual, mas como assim entrevistar uma figura tão popular? Pois foi isso que me cativou, me desafiou, e eu me preparei da maneira que pude, né? Dentro das condições que eu tinha, não tinha carro, não tinha gravador. Então, é aquele episódio familiar do tio que vai à igreja, que te empresta o rádio gravador, né? E lá que fui eu para a redação da Rua das Palmeiras, onde eu vim trabalhar depois, para entrevistar o Gil Gomes. E foi esse um passaporte para que eu fosse, então, efetivamente fazer o teste no NP para ser repórter, né? E o que me trouxe muita alegria. Então, eu fui revisora da Folha de São Paulo, antes de ser repórter. Era uma trajetória mais ou menos natural. Você recém-formado, fazia ou era Estadão ou era Folha. A revisão foi uma escola fantástica para mim, né? Para trabalhar o texto, para cuidar do texto, mesmo para os iniciantes como eu, que iniciei revisando anúncios fúnebres. Nossa, A gente revisava os anúncios fúnebres. Olha o status que já tivemos um dia com a imprensa, para o bem e para o mal. Pô, que início, hein? Então, tinham equipes enormes, nós éramos mais de 100 revisores, éramos classificados pelas seções, pelas editorias. Então, tinha uma equipe especial para revisar a primeira página, assim como tinha uma equipe especial para revisar os anúncios fúnebres. O que eu quero dizer é que a instituição, né, que era uma empresa, que é uma empresa Folha da Manhã, com todas as críticas e os elogios, ela dava a oportunidade para o jornalista se formar para além do diploma, desde que você se candidatasse, então, a trabalhar, a aprender a trabalhar, né? Porque reportagem você só aprende fazendo, né? Sim, Não tem exatamente. teoria que dê conta na sala de aula, não é? Não tem. Então, nesse aspecto, a Folha, eu passei pela Folha quase 2 anos como revisora, foi uma experiência muito importante, e a partir daí eu fui, então, para o Notícias Populares como repórter. E como toda repórter estreante, não é? Também eu acredito que isso faz parte da trajetória profissional, você vai para geral, né? Sim. Para a editoria de geral, não é isso? Você foi para geral? Eu fotógrafo já vai direto para todas as áreas, né? E a primeira coisa que você vai fazer é polícia, né? Então eu comecei a fazer muita matéria de polícia, pisando em barro, entrando em favela, e tiroteio, né? E para alguns repórteres também, o início foi fazer geral, polícia, né? E depois é que vai dando os passos lá na frente, né? Exatamente. Então eu não fui para a polícia, mas fui para geral, né? Então geral, como o nome diz, as editorias mudaram um pouco os nomes, né? Mas como diz, era o que dava para fazer, especialmente mais para cidades, né? E depois de um certo tempo, o meu editor era o José Luiz Proença, que hoje também é professor lá da Universidade de São Paulo e um grande amigo, né? Uma figura extraordinária, juntamente com o Ebrahim, o nosso editor-chefe. Eu fiquei um pouco na reportagem e depois fiquei com uma vida dupla. Então, eu tive uma vida dupla no NP, que foi uma experiência muito enriquecedora. Então, eu era a Joana Rodrigues, uma repórter, né, uma da equipe, da geral, e também eu era uma colunista. E eu fui a primeira colunista mulher a assinar uma coluna gay, chamava-se Espaço Gay.
e eu usei um pseudônimo de Julian Gray. É um pseudônimo, no mínimo, curioso, mas muito literário. E depois, né, numa outra série, a gente vai cuidar um pouco desse assunto com mais detalhes, em que poucos sabiam que a Joana Rodrigues era a Julian Gray. E a Julian Gray foi um pseudônimo escolhido dentro de um sistema coletivo, dentro da redação, e que misturou, que somou, né, o Dorian Gray com a Julian Green, que são dois personagens e autores, duas figuras, dois nomes, né, da literatura mundial. Então, a literatura sempre me acompanhou, né? Então, esse momento de NP foi um momento de jovem repórter, muito importante, mas depois vieram outros trabalhos, né? Na própria Folha da Manhã, eu passei para outro desafio quando eu fui para a equipe esportiva da Folha da Tarde, a extinta Folha da Tarde. Então, eu fui para uma equipe, eu fui a primeira mulher a integrar uma equipe de esporte. Eram 9... Só, pai. Então, quer dizer, você está naquele universo do espaço gay, entrevistando os gays da época, aquelas coisas todas, e depois você migra para o esporte, né? Que é basicamente mais futebol, essas coisas todas, que é bem um público bem masculino mesmo. Essa transição você conseguiu se adaptar facilmente? Então, né, essa transição foi um desafio, porque o que eu queria, o que eu sempre gostei de fazer muito e continuo apaixonada, é fazer perfis, entrevistas maiores, as grandes entrevistas, né, onde você tem mais tempo e mais contato com o entrevistado. Então, isso sempre me fascinou muito. E a oportunidade de fazer isso no esporte, eu tinha mais no esporte do que na política, onde eu fui uma boa leitora, mas nunca fui repórter nem de política, nem de economia, né? Então, eu vi no esporte, onde eu gostava muito, eu tinha muita identidade e identificação, porque eu fui jogadora de basquete, né? Cheguei a treinar com a turma da Norminha e da Delci, enfim, da Heleninha, lá para trás. E eu tinha uma identidade porque sempre gostei muito de futebol. Meu pai, dentre as heranças que me deixou ser corintiana e me deixou muito cedo, né? Ele me levou muito cedo. Eu estreiei com 5 anos. Eu fui assistir uma partida no Pacaembu de Santos e Corinthians. Aos 5 anos de idade, as meninas brincam de boneca. E eu fui assistir a esta partida com um vestido muito lindo, feito por uma tia, especialmente. E você torceu para quem? Corinthians, né? Pro Corinthians, né? Corinthians, no meu pai não deixava torcer pro Santos. Então, mas só para me lembrar da época. Então, nessa época aí que você foi para a Folha da Tarde, mas também você saía à noite para ir nesses shows de boates, de shows gays e transformistas, né? Que eu já acompanhava você nessas coisas aí, né? Assim, de shows, eventos e tal, onde eu fiz bastante fotos e tal. Então, você também orbitou nesse universo à noite. Eu me lembro disso aí. Sim. Então, no NP, durante 2 anos e pouco, quase 3, a vida dupla da Julian Gray e da Joana Rodrigues, ela era concomitante, né? E era uma época que a gente conseguia trabalhar, né, num veículo e você conseguia fazer freelancer, como você abriu a nossa conversa, né? Então, era possível fazer isso. Então, inclusive, não tinha implicações trabalhistas, né? Era completamente possível. O que a gente poderia repensar hoje também dessa possibilidade, nessa nova ordem mundial, né? De voltar a poder fazer isso, especialmente estando mais em casa. E na Folha da Tarde não era tão fácil assim, porque na Folha da Tarde eu fui como repórter especial. E repórter especial, a tarefa, além de um salário um pouquinho melhor do que era um salário normal, né? Os salários sempre eram escalonados,
repórter A, repórter B, Sim. etc. Mas eu tinha um desafio, que era escrever as páginas inteiras, né? E tinha Porque as exclusividade, né? páginas inteiras... E você tinha que ter Exatamente. exclusividade com o jornal, né? Exatamente. Então, o meu teste, né? O meu editor foi o Chico Lang, na Folha da Tarde, e o meu teste foi um perfil de alguns jogadores e jogadoras. No caso, eu fui a primeira repórter a publicar uma entrevista conjunta entre a Paula, a Magic Paula, e a Hortência, lado a lado na mesma página, né? Se conseguia sempre exclusividade. Existia o placar, existiam os colegas que há muito mais tempo, de forma muito veterana, faziam esporte, né? Cobria esporte, de automobilismo aos esportes que não tinham o mesmo status de hoje, como judô, como polo aquático. E nessa tarefa, então, eu tinha que conviver mais com o entrevistado. Então, ficava um pouco mais difícil eu me dedicar, como eu havia me dedicado, a esse universo, né, gay, esse universo homossexual, que sempre foi esse tema da Julian Grey. Então, eu fazia algumas coisas mais diminuindo já, né, porque isso me requeria tempo. E depois, na própria Folha da Tarde, eu fui para outra equipe, a equipe de cultura, que era uma equipe fantástica. Nós tínhamos um caderno de 13 páginas para fechar todos os dias. Éramos 13 repórteres, afora os editores e redatores. Então, só de repórteres nós éramos 13, né? E muita gente boa trabalhou comigo, Adriana Marmo, César Garcia Lima, né? Entre Jô Risto, entre tantos outros ali que passaram, né? Fora a equipe da redação e da edição. E era uma equipe coesa e é uma equipe capitaneada pelo Vladir Nader. Sim. E o Enor Paiano, que foi um dos subeditores também. Então, nessa época, o que se mais fazia eram shows, né? Porque, como cultura, havia um rodízio. Então, dança, música, teatro, enfim, era, né, shows mesmo, internacionais e nacionais. Tinha muitos shows naquela época lá. Muitos shows. Os internacionais, a década de 90, né? Foi muito muitas rico. Estrelas internacionais que nunca tinham vindo para o Brasil. Então, a cobertura era também enorme, né? E depois segui na reportagem. Então, foi construindo, essa carreira foi sendo construída, né? Mas, paralelamente à carreira, eu nunca deixei de estudar. Eu sempre gostei muito de estudar. E achei que em um determinado momento eu continuei estudando espanhol, porque eu sou de família espanhola, sou bilíngue em espanhol, é minha segunda língua. E depois eu segui, enfim, fui por outros caminhos na reportagem, depois fui para a revista Fiz Frilas, para Abril, ganhei meu primeiro prêmio Abril de jornalismo, muito importante também, enquanto eu estava no NP, né? E por aí afora, fui fazendo reportagens, trabalhei um pouco no Dia, trabalhei no Jornal da Tarde, trabalhei... Eu me lembro quando você estava no Dia. Nessa época eu me lembro quando você estava no Dia. Você fazia... Era a sucursal de São Paulo. Você trabalhava com o Marcos Issa? Isso mesmo. Me Grande, lembro. querido repórter fotográfico, fotógrafo Marcos Issa. Isso mesmo. Eu me lembro que... Olha, você voltou, eu falei, me lembrei. E passamos várias... Enfim, fui passando, trabalhei na Contigo, fui editora da Contigo também, trabalhei... enfim, e depois, em 2000, fui até chegar a 2000, na minha trajetória de editora, de chefia de reportagem e de repórter, né? E terminei na revista, na Chiques e Famosos. Foi a minha última participação como editora. Tinha outro desafio lá editorial, ela estava mal de vendas, para subir as vendas. Foi uma equipe grande, uma equipe muito legal, muito legal. A gente tinha uma estrutura bem interessante, tínhamos colaboradores internacionais, nacionais. Foi uma experiência grande de coordenar uma equipe fora e dentro do Brasil. Eram mais de 54 colaboradores. Agora, e eu era...
Mas, Joana, não quero interromper, mas você estava na sua casa, você era menininha, daí você dá um instalar, quero ser jornalista. E a coisa aconteceu, beleza. Né? De repente, você podia imaginar, voltando àquela menininha de 7 anos e tal, que você passaria por tudo isso. Meu, você trabalhou escrevendo para públicos gays, esporte, fazendo matérias chiques de famosos, fazendo esporte. Tramitou por todos esses lugares. Você imaginava que teria essa diversidade de experiência? Porque muitos entram numa determinada área do jornalismo e ficam nela por muitos anos. Ah, faço só economia, fico só na economia. Ah, eu faço só revista de fofoca, fica só na revista de fofoca. Você não, você sabe assim por várias, né? E com Sim, sucesso, né? sim. Então, é um processo, Zé, que eu dei aula de jornalismo e sempre disse isso para os meus alunos e volto a dizer. Eu acho que tem um fio aí muito importante, que é o fio da gente se sentir repórter. Então, ser repórter é, acima de qualquer coisa, ser jornalista, não é? Então, um bom repórter, para mim, que continuo sendo repórter e gosto muito de fazer pautas e pensar pautas e fazer entrevistas, embora hoje não mais não mais atuando no jornalismo definitivamente, mas quem sabe eu volte. Nesse sentido, eu acho que essa configuração e essa formação de ser repórter e, portanto, de ser jornalista é que sempre me deu essa capacidade do desafio. Por quê? Porque ficar numa área só, né, só ficar no esporte, eu não teria paciência, né, para ficar como os meus colegas, meus grandes colegas eram 9 meninos queridos, que eu chamo de meninos, né, só voltados para o futebol. Eu era uma repórter especial, então eu fazia parte, quando tinha uma equipe que ia para um jogo especial, eu fazia uma parte daquele jogo. Então, eu fazia o público, fazia grandes entrevistas com os bastidores. Então, essa capacidade, como você diz, de sassaricar, de transitar em outras áreas, eu dou crédito, eu acredito à minha capacidade jornalística de repórter. Né? Então, o grande repórter, para ele, não tem só um tema. Sim. É um tema único na medida que você investe tudo que você viveu, leu, aprendeu, estudou, tudo que você leva dentro, naquela caixinha Sim. que a gente leva dentro de informação, né? Então, isso sim. Agora, eu sou muito inquieta mesmo nesse sentido, porque tem um limite para mim. Ah, mas agora eu já sei tudo, tá fácil, eu não gosto de rotina, né? Então, eu tive também a oportunidade dos que me acolheram, de chefias que me deram espaço, né, com bastante rigor. Tá bom, então você quer fazer reportagem especial? Então, vamos a elas. Então, traga aqui uma semana. O meu teste foi uma semana de uma página todo dia, exclusiva com perfil. Então, né, isso deu certo. Por quê? Porque você tem fonte, porque você vai insistentemente, né, no bastidor, nos telefonemas, nos arquivos, para os amigos, para os parentes, né? Então, o repórter, né, é esse sujeito que costura tudo isso, né? Ele tem que costurar para levar para o público e achar que o público quer saber, quer mais informações, né? Informações diferenciadas. Hein, Joana? E a gente que está acostumado com isso, a gente sabe. Você fez uma matéria especial, tá? Mas a gente sabe, né, Joana? Você está lá na sua cama, lá deitada, mesmo ela toda bem redondinha, à noite você está assim, descansando, você fala, pô, mas será que não ficou faltando tal coisa? Fica aquela abelha, né? Fica. Então, essa abelha, eu acho ela saudável, né? Sim. E acontece isso muito hoje, por exemplo, com as aulas, né? Eu acabo de dar uma aula e fico me perguntando, será que a aula foi boa? Então, essa inquietação saudável, né, que eu acredito que me move e que deve mover as pessoas a não se acomodarem,
Não Sim. quero dizer com isso que eu tive uma carreira superficial, né? Então, eu fiz aquilo, depois eu fiz aquilo. Então, eu tive tempo, espaço e disposição para me formar, né, nesses assuntos que eu me dediquei. Me Sim. formar, me informar e me formar, né? Então, para minha formação, eu levei outra vida paralela. Então, chegou um momento que eu fui fazer letras. Fui fazer curso de letras na USP. Né? Eu já era chefe de reportagem da Contigo e Tá. eu resolvia voltar para a universidade. Eu tinha feito Casper Libero, né? E aí eu resolvi. Então, foi um momento muito importante que eu voltei a ser aluna de uma universidade pública, que eu sempre quis, e que num outro momento eu não pude, por N razões. Então, eu voltei a estudar. Então, enquanto todo mundo fazia um curso de 4 anos, eu fiz em 8. Mas eu fazia os plantões da Contigo, né? Plantões da Vera Fischer em Buenos Aires, do Maradona entrando para a clínica, entre tantos outros. E era uma E, disposição minha, né? e, Jana, Uma disposição minha em voltar a estudar. e você estudar, levar a faculdade e tal, estudar, se dedicar, beleza. Mas você fazer uma faculdade enquanto você está exercendo o trabalho de jornalista é duplamente difícil, né? Porque não dá tempo, é fechamento, e se está na hora de ir embora, cai o negócio, aí sai correndo. Estudar enquanto você está como jornalista numa redação é um desafio, é difícil, eu sei como é que é. É um desafio. Eu sofri problemas na universidade, porque eu tive muitas faltas. Era isso Sim, mesmo, o avião não chegava, eu tinha prova, mas eu fiz comigo mesma um pacto muito interessante. Eu sempre usei o meu nome completo na universidade e esse Joana Rodrigues passava completamente desapercebido. Foi muito interessante, né? Porque os mundos não se misturavam. Um ou outro professor que sabia, que às vezes encontrava nas reportagens, né? Então, eu tive essa passagem pela Universidade de São Paulo, que me acompanhou mais. Continuo na Universidade de São Paulo, estudando ainda, mas eu não também para. acho que. Estuda, Não, eu também o estudo não para, né? é uma paixão. É uma, é, tá sempre, não, isso é legal, porque muita gente estudou ali e parou, né? Você continua estudando, não para. E eu não pude, eu Legal. dei aula, fui professora de jornalismo há algum tempo, né? Mas eu enveredei pela literatura. E continuo estudando, eu estou fazendo meu pós-doutoramento lá na USP. Agora, eu sou doutora já, né, em literatura brasileira e latino-americana pela USP, tenho maior orgulho, mas continuo estudando e sou uma estudante, né, de pós-doutoramento. É um nome curioso para o público em geral, mas nada depois de uma sequência, né? Mais um curso que se faz em 4 anos e que se tem uma necessidade acadêmica. Então, trabalhar e estudar, eu sempre fiz. Eu acho importantíssimo, porque tem o Sim. lado prazeroso também, né? É prazeroso estudar. E não é para todo mundo isso, de Não. forma nenhuma. Né? Mesmo as limitações da idade, as limitações das famílias, né? E nesse sentido, eu sempre fiz bastante coisa e gosto muito de estudar, e hoje sou professora. Né? Eu sou professora de uma universidade pública, da Unifesp, e eu sou professora de literatura em língua espanhola. Né? Então, eu dou aula para os alunos da graduação do curso de letras. Então, é uma escola pública, me candidatei a um concurso, fui aprovada e trabalho lá há 7 anos. O meu campus é em Guarulhos, é numa periferia de Guarulhos, no bairro dos Pimentas, Sim. onde a gente tem um público de alunos completamente diferente do que se teria num campus da Universidade de São Paulo, né, por N razões. São alunos com uma questão socioeconômica muito diferente, portanto, são alunos pobres, né, são alunos, a maioria, a gente tem uma grande massa de alunos negros,
E a gente tem alunos jovens também, que dentro dos últimos estudos são os primeiros a numa família a ingressar numa instituição de ensino público. E lá nas minhas aulas de literatura é muito comum alguma pergunta que perpassa quando eles sabem que eu sou jornalista. Então, existe um encanto ainda pelo jornalismo, não pela minha pessoa, mas pela profissão. Então, eu queria deixar registrado aqui que são iniciativas como a sua, não é, de resgatar um pouco essas histórias dos colegas, especialmente da profissão. É uma profissão que está em crise, sabemos disso, somos absolutamente conscientes, né? Mas é uma profissão necessária para a sociedade, não é? Sim. Necessária, porque quando eu me formei, eu sou do tempo antigo, eu me formei em 1980. Na minha colação de grau, não é? É uma palavra curiosa, mas é quando você faz um juramento para a sua profissão. E na Casper Libero, isso era levado de maneira protocolar. Então, neste juramento, a gente dizia que ia prestar um serviço à sociedade, no sentido de informar, de trazer informação, né? Então, quando o aluno meu hoje, de literatura, do curso de letras, por alguma razão ele fica sabendo disso, esse brilho no olho dele não é pela minha pessoa. Sim. Eu insisto em dizer, embora eu goste muito de dar aula, me sinto muito realizada, mas é pela possibilidade de, quem sabe, ele também atuar no jornalismo, né? Embora ele esteja estudando letras, será que ele pode repensar a carreira dele? Será que ele pode começar a atuar de uma outra forma para aprender a profissão, né? Como muitos colegas de outras gerações não passaram pelas universidades. Teve muito disso. Grandes jornalistas. Sim. E você, Joana, pelo perfil de alunos que você dá aula, de ser de periferia, pô, isso é uma coisa muito legal, saber que as pessoas mais humildes estão tendo acesso à universidade, né? E essa inclusão, né? Pô, isso é muito legal. E vocês são fonte inspiradora para essa geração aí, né? Que está chegando, que está sendo inserida nesse. Que não começou hoje, né? Já vem de alguns anos, né? Isso é estimulante, não é, não, Joana? Eu, quando eu fiz a universidade, quando eu estudei na USP, sempre trabalhando, sempre concomitantemente, nunca tive bolsa, exatamente porque eu trabalhava e era difícil, né? Eu sempre tinha comigo a proposta, né? Porque eu entrei no mundo acadêmico nos 49 do segundo tempo, né? Porque tiveram 3 prorrogações, porque senão não dava tempo. Porque tem uma limitação tem uma limitação de idade, né? Então eu disse, eu só vou. Eu dei aula em instituições privadas, aulas de jornalismo, das quais eu me orgulho muito, né? De ter formado, de ter orientado os alunos em jornalismo. Na pós-graduação da USP, por exemplo, do CELAC, que é um curso muito legal, é um curso de gestão cultural, de jornalismo cultural, mas o que eu queria era devolver para a sociedade que me deu essa oportunidade de estudar numa escola pública. Eu tinha optado que eu só queria, daquele momento em diante, me candidatar a fazer um concurso público, que é difícil, ao contrário do que esse imaginário popular desse desgoverno de hoje em dia, né? O curso de mestrado, depois o curso de doutorado e agora o curso de pós-doutorado, eles são custosos, eles levam de 4 a 5 anos, é uma dedicação exclusiva, não é? Eu digo, se eu tiver, né, se eu for aprovada para esse concurso, eu quero dar aula em universidade pública. Legal. E não em outra universidade. E a partir desse programa dos 2 governos, né, do presidente Lula e depois com Dilma, né, que a gente teve um país que se voltou
né, para esse momento do país em que as universidades públicas federais elas foram abertas em maior número, em lugares nada centrais, lugares periféricos, né? Esteja vista a localização da faculdade onde você está, né? Que é no Bairro Pimenta, que é um bairro de Exatamente. periferia de Guarulhos, né? Foi Exato. pensado para ser o ensino ser inclusivo, né? E essa inclusão, né, que vem dessa forma de olhar, né, a maneira que os governantes pensaram em olhar para essa população. Sim. Nós temos problemas, sem dúvida nenhuma, temos problemas de estrutura, né, temos problemas de transporte, mas a coisa mais interessante é ouvir esses meninos quando eles saem, quando eles deixam a universidade, como eles entraram e como eles saíram. Legal. A vida deles, sim, é difícil, sim, né, de uma dificuldade que a gente não tem ideia. Na minha área, em particular, é uma área para a qual eu me sinto absolutamente cômoda em dizer, a área do espanhol é uma área de acolhimento na universidade. Nós temos professores latino-americanos e brasileiros, né? É uma área pequena, nós somos 3 professores de literatura e 5 de língua espanhola. Mas é uma área que tem uma forma de atuação junto a esse perfil desse aluno. Entendi. Então, nesse sentido, né, aprender uma língua estrangeira, estar numa universidade e ser o primeiro, né, de uma família em que não houve oportunidade nem do segundo grau. Então, para a gente fazer parte dessas histórias, para mim particularmente, que tenho vivido essas histórias e já estou começando a escrever essas histórias também. Que bom, projeto. Mas pelo lado dos meninos, eu estou dando voz para eles, né? É uma experiência muito interessante. E aí, a repórter que eu nunca deixei de ser, me ajuda muito. Me ajuda muito, porque a sala de aula ela tem as suas limitações, mesmo agora, nesses tempos de pandemia, onde as aulas são como a gente está fazendo aqui, né? Elas não estão mais olho no olho, elas não estão olhando para a sala inteira. Também estamos nos adaptando, né? Não é o nosso... E a gente sabe que tem muito jovem na periferia que, mesmo com toda aquela boa vontade de querer aprender, não tem acesso à internet, não tem um computador, né? Então, o desafio deles ainda é maior, né? Então, a gente sabe dessa dificuldade. Ô, Joana, então, é que assim, trazer à tona isso também é muito importante, né? Sim. É muito importante. Diga, Zé. Ô, Joana, é que o tempo aqui está acabando. Eu queria ver se dá para rapidamente a gente encerrar 3 assuntos aí que acho que ficou faltando, a menos que você queira falar mais alguma coisa. Primeiro, aquela arvorinha que está lá atrás na sua estante, é o Prêmio Abril? É o meu Prêmio Abril. Eu tenho o maior orgulho dele. Estou vendo aqui. Né? Aquele Prêmio Abril de jornalismo. Estou vendo. Um prêmio que eu ganhei na década de 80 para a revista Nova, onde eu fiz pela primeira vez na imprensa brasileira os males da cocaína para as mulheres. Foi a arvorinha, né? Foi uma conquista muito grande, de novo, da Joana Repórter. E agora, a segunda conquista, que está ali do lado, né, um pouquinho para cima, está ali do lado, se você me permite. Lógico. É o meu recente livro. Esse aqui. Ah, tá. Esse é o fruto. Eu ganhei um prêmio ano passado, né, pelas editoras universitárias. Esse livro é o fruto do meu doutorado, né? E o título é Antônio Cândido e Ângel Rama, Críticos Literários na Imprensa, pela editora Unifesp. E é um trabalho muito interessante, que são 2 intelectuais que trabalharam, inclusive o Antônio Cândido na Folha de São Paulo, quando chamava Folha da Manhã, na década de 40, como crítico literário. Legal. Agora, essa foi a primeira. A segunda,
A menininha vai de vestidinho bonitinho, vai lá no Pacaembu assistir o jogo Corinthians e Santos. O Corinthians ganhou. Sabe que eu não lembro, Zé? Olha, essa daí eu vou ficar devendo. Eu tenho razoavelmente boa memória. Mas você foi lá... Essa eu preciso buscar lá. Eu tenho a sensação que pela alegria da volta, né, não tínhamos carro, voltamos de ônibus. O meu pai, ele era um corintiano e ele, enquanto ele tomava a cervejinha dele, ele me presenteou com uma água mineral com gás e groselha, que era o refrigerante chique da época. Então, presumindo que eu só ganharia se o resultado acho que fosse bom, e eu ganhei o copo lindo de água mineral com groselha, então vamos ficar presumindo que o resultado tenha sido corintiano. Mas essa Agora a terceira, só para a gente encerrar aqui. Ô, Joana, uma mensagem para os seus alunos, não para os jornalistas, porque a sua trajetória já tem todo um estímulo, mas assim, para aquele jovem que está entrando numa escola pública, vindo de periferia, que você sabe da dificuldade que a comida, o trabalho, às vezes está desempregado, a família é desestruturada, e às vezes correndo atrás de um sonho. Que sugestão você dá para esse jovem? Seja um homem, uma mulher, não importa, um jovem. Você tem muita razão, Zé, muita razão, porque assim, é fácil às vezes conseguir a entrada, mesmo não é fácil, mas eles, né, exatamente pelo sistema SISU, sim, que é uma certa facilidade. Por quê? Porque reconhece o talento que o aluno desempenhou no Enem. Agora, se manter na universidade, por todos esses aspectos que você disse, você está coberto de razão. Então, primeiro, a minha reverência a esses jovens primeiro, eles são os meus heróis. Eles são os meus grandes heróis, os meus heróis cotidianos. Cotidianamente, eles se superam, porque o que existe dentro de uma casa desestruturada nestes tempos atuais, nem sempre a gente sabe na totalidade. Sim. Então, é ainda mais uma superação. Mas quando eles vão para a aula, né, munidos de que eles são super-heróis, nem sempre isso acontece dessa forma tão linda, tão fantasiosa, mas eles se munem de uma disposição em querer mudar. Então, essa disposição de mudança, mesmo com os sacrifícios, é o que tem o meu maior respeito e admiração. E terceiro, né, eu digo sempre para eles que eles precisam fazer o que eles mais gostam. E eles Sim. gostam de estudar. Eles gostam quando você dá oportunidade para a roda de conversa, quando você dá a palavra a eles, quando você dá a voz para eles, eles ajudam, eles te ajudam a pensar. Então, sem eles, eu não existo. Eu não vou dar aula para quem? Para a tela? Para a parede? Não é? Então, existe uma sintonia muito grande da minha parte que, tardiamente, que retardaria, né, uma forma mais tardiamente, eu entrei, então, nesse segundo tempo, já aos 49, com uma prorrogação, mas essa paixão por dar aula, dando voz a eles, óbvio que eu sei um pouco mais que eles, tanto que há 25 anos eu estou naquela universidade estudando ainda. Claro que eu aprendi algo a mais que eles, mas se não houver essa sintonia de que eu tenho uma parte, mas a outra parte é deles, não vai existir nunca conhecimento. O que vai existir é poder e autoridade. Isso eu não quero mais, né? Eu já passei da época. Então, essa construção que eu digo que sem eles eu não existo, eu não fui criada para dar aula solo, sabe? Para uma pessoa ou para mim mesma, né? Nesse sentido. Então, é isso que eu deixo.
é essa participação. E contando com eles, deixando sempre aberta a participação, a gente tem trabalho coletivo, a gente tem criatividade, a gente tem as esperanças somadas, não é? E as dificuldades também. Mas juntos é muito diferente, né? Muito diferente. É o coletivo, né? É o coletivo. É o que a gente está fazendo em dupla, né? Aqui, né? Reconstruindo essa história um pouco das nossas trajetórias, mas que vai levar para um outro grupo, né? Assim? É assim mesmo. É assim mesmo. E estamos aí para aprender, né, Joana? Independente de que lado a gente está, né? E nós estamos sempre Exatamente. no aprendizado da vida. Ô, Joana, vou ter que encerrar aqui, porque senão vai estourar aqui o negócio aqui, o tempo. Mas, assim, eu quero te agradecer do fundo do coração por essa conversa que nós tivemos. Eu estava ansioso para a gente se falar, vivia, pô, Joana, tem que se falar, porque eu sei da sua luta, que você já tinha falado para mim do seu sonho de continuar dando aula na escola pública, da sua dedicação. A gente vê isso no brilho dos seus olhos. Na última vez que a gente se encontrou naquele encontro NP, se falava entusiasmada sobre isso. E isso é fascinante, né? Estar junto com aquela a população, ensinando, passando. Pô, é muito legal. E eu te agradeço. Te desejo um beijo no fundo do seu coração e para todos os alunos também. Um beijo no coração deles. Maravilha. Eu quero agradecer de novo esse encontro delicioso, né? Essa amizade tão fascinante que temos de tantos tempos, né? E que ela siga mesmo e que a gente siga em projetos outros, falando Sim. de jornalismo, falando para jornalistas e falando para alunos, que afinal todos nós somos alunos, né? Sim, é verdade, da escola da vida. Um beijo enorme para vocês, Até mais. Tchau, Tchau, tchau. Joana!